Boa tarde, meu nome é Jonatas, sou estudante de Engenharia de Energia na Unesp de Rosano e esse trabalho ele tem como objetivo, né, utilizar de fonte renovável para suprir a necessidade, uma das necessidades, né, referentes à energia no, no quilombo de Vaporunuva. No caso, será utilizado a energia solar, né, no sistema off-grid, independente da rede, e, né, para a necessidade de suprir as quedas de energia, né, e manter a refrigeração, né, de medicamentos, né, e através de questionários questionários e conversas houve a necessidade, né, há essa necessidade. Então, o que é a energia solar? O sol ele é uma fonte de energia, tá, né, como a água, né, como o vento. O sol também ele é uma fonte de energia, e essa energia ela é aproveitada através, né, da placa solar, do painel solar, né. Essa energia ela pode virar eletricidade, né. Então, através do painel solar, né, o sol ali incide sobre o painel, tá, e isso transforma, né, através das tecnologias, né, em energia, né, essa energia limpa e renovável, né, o sol que é um, um meio natural, né, então essa energia limpa e renovável. Como que o sol ele vira eletricidade? Né, a luz do sol ela atinge o painel, tá? Atinge o painel, esse painel ele é composto por trilhos que contêm silício, né? Esse silício, quando o sol incide sobre ele, né, os elétrons eles se movimentam. Esse movimento dos elétrons gera esse movimento dos elétrons gera energia em corrente contínua, né, que vai tudo só para uma direção, né? Nisso vem vem a parte que nós dizemos de energia fotovoltaica, é o efeito fotovoltaico, né? O sol bate, movimenta os elétrons, né, e faz com que gere essa energia, transforme, né, essa energia do sol em energia elétrica, tá? Os componentes do sistema solar off-grid, né? O sistema solar off-grid é um sistema independente da rede, né, que ele utiliza, né, baterias, né, diferente do sistema on-grid que é ligado na rede. Né, ele utiliza baterias, né, para armazenar a energia, né, no caso, durante a noite, dias que, né, tiver falta de energia, né, ele é composto pela placa, pelo controlador, que vai transformar, né, a tensão da placa, né, para compatibilizar com o banco de baterias. O inversor ele vai fazer transformação da corrente contínua para a corrente alternada, né, para ter a compatibilidade com os equipamentos que forem consumidos, né, em casa. Por que o off-grid na comunidade, né? Através de questionários, né, de a convivência, né, através de uma visita que nós fizemos aí, né, fomos muito bem recebidos. Foi, né, relatado que há frequentes quedas, né, no fornecimento de energia, né, e isso traz, né, prejuízos, né, e um deles, né, foram citados, né, foi prejuízo, né, na refrigeração de medicamentos, né, e aí moradores, né, que utilizam, né, necessitam de medicamentos, né, e vão, né, na geladeira, né, e é por esse motivo que o sistema off-grid, né, ele foi utilizado, né, para suprir essa demanda quando tiver a falta de energia, né, e aí o sistema ele consegue, né, manter essa energia, tá? E garante autonomia e continuidade do serviço. Os equipamentos que serão atendidos pelo projeto, né, a geladeira, como eu já disse, né, ela tem aí em questão de energia, né, porque o motor dela não trabalha 24 horas, né, ele tem os ciclos, e nesses ciclos
são 8 horas de trabalho, né? Então, o cálculo será feito com base nessas 8 horas, né? Para refrigerar os medicamentos. Né? E a luz, ela foi colocada complementarmente aqui, né? Não teria a necessidade, assim, de imediato, né? Mas foi colocado aí dois bicos, né? Dois bicos de luz, né? No cálculo, né? Para caso tiver alguma emergência à noite, né? Poder utilizar, né? Dessas 3 horas de luz, né? Para facilitar, né? Facilitar algum imprevisto, algum problema, né? Ou mesmo utilizar. Resultado do dimensionamento, né? A demanda diária atendida foi de 1,5 kWh por dia. Essa aqui, esse valor é o valor do consumo, né? Do consumo da geladeira e das lâmpadas. Então, o sistema fotovoltaico foi dimensionado com um painel solar. Tá? O banco de baterias com autonomia de 3 dias. Né? Foi relatado que faltava energia, né? Através dos questionários. Houve falta de energia, teve vez de até 4 dias, né? De falta. Então, 3 dias de autonomia aí vai suprir, né? Conseguir suprir grande parte, né? Dessa falta. A vida útil das baterias, né? De 4 anos, né? Uma vida útil aí que é boa, né? Para consegue ficar um bom tempo aí sem precisar se preocupar, tá? Com a substituição das baterias. Consumo dos equipamentos, né? Os consumos dos equipamentos, eles foram calculados com base. Todos os cálculos aqui foram calculados com base no trabalho, né? Indicado pela professora doutora Maria Cláudia Botan, né? Ela foi na visita com nós aí também. E ela indicou, né, um trabalho de uma aluna dela, né? E esses cálculos, eles foram com base no trabalho dela, né? Trabalho da Lara Cardoso, tá? De 2017. O consumo dos equipamentos, ele foi dado pela fórmula ED igual a P vezes T, né? Que é a energia diária consumida pelo equipamento, né? Expressa em watt-hora, né? Igual a potência vezes o tempo médio de uso diário, né? Foi utilizado aqui como base, né? A geladeira, a potência foi calculada com base, né, na média de 3 geladeiras encontradas aí na internet, né? A média de 3 geladeiras foi encontrada essa 184 watts, né, de potência, e as lâmpadas, né, cada uma de 9 watts. Tá? Obtivemos aí um gasto total de 1,5 kW, como estava lá nos resultados do dimensionamento. Consumo assumindo perdas, né? Esse consumo aqui ele vai porque nem todo sistema ele é 100% eficiente. Então tem as perdas, tem uma perda ou outra de tensão, né? De cabo, cabeamento, né? Poeira, né? Então tem essa perda de eficiência, né? No caso aqui, o consumo ele é calculado pelo consumo da casa em corrente alternada, dividido por 0,89 vezes a eficiência do inversor. Tá? A eficiência do inversor foi de 0,93, daí o consumo 1,5 kW, 1.526 Wh. Tá? No caso aqui, nós chegamos que o consumo é de 1.843,76 Wh/dia, né, que vamos utilizar aqui daqui para frente, né, para fazer com base nesse todos os cálculos aí do dimensionamento. A inclinação dos painéis, ela é importante para fazer o melhor posicionamento ali em relação à angulação, né, para que para que a radiação ela consiga ter o maior aproveitamento durante o dia, tá? A forma da inclinação, latitude mais latitude dividido por 4, tá? No caso, o B é a inclinação do módulo fotovoltaico em graus, né, e chegamos aí em 30,35 graus, né, de inclinação dos painéis. A correção de radiação, né, ela foi encontrada aí no site da CRESESB, né, CEPEL, né, no caso, o cálculo do plano inclinado, tá?
não consegui encontrar aqui exatamente, né, na localização do quilombo, mas essa localização ela dá 5,9 quilômetros, né, de distância aí do quilombo. Então, dá uma pequena porcentagem aí, né, se tiver erros, né, vai ser pouco, tá? Né, e aqui na correção de radiação, é usado o maior mínimo mensal, né, no caso, né, a menor quantidade de radiação é durante os 12 meses do ano, né, para nós fazermos o cálculo aí com o menor, né, para conseguir, para não ter, para não ter uma potência abaixo, né, abaixo do que vai ser utilizado. As correções da potência pico por temperatura, né, no caso, aqui nós vamos calcular, né, a perda de potência, né, pela temperatura média do quilombo, né, temperatura média de 25, temperatura média máxima de 25,75 graus Celsius, tá? E nesse cálculo foi utilizado, né, a perda de potência pico, né, que é a temperatura ambiente vezes o coeficiente de temperatura da Tmax. Esse coeficiente é encontrado na ficha técnica da placa solar, tá? Então, chegamos aqui de 7,47%. O rendimento da potência pico, né? Aquele lá foi a perda. Agora, esse aqui é o rendimento, né? O 100% menos a perda da potência pico, né? No caso, chegou-se em 92,53% de rendimento. Aqui, após o rendimento, né? Nós fizemos a correção da potência pico, né? Que é o rendimento da potência pico, vezes o watt pico do painel, tá? Então, um painel de 570 watts, né? Multiplicado pela, pelo rendimento da potência pico, né? Chegamos aí que o painel ele vai conseguir, né, ter uma eficiência de 527,42 watt pico, tá? Esses valores vai ser usado para determinar a quantidade de painel, né, nessa parte. A quantidade de painéis ela foi calculada a partir da equação da energia real diária, dividido pela potência pico corrigida, né, vezes a radiação solar corrigida do local, né, aquele valor que nós achamos ali, né, atrás naquela tabela, né, de 3,62, tá? E no caso, né, fazendo os cálculos, chegamos em um painel, né, 0,97, nos cálculos deu 0,97, né, mas, né, para ter a margem, né, também não teria como ter menos de um painel, né, chegamos aí em um painel, né, como resultado do dimensionamento, tá? O arranjo dos painéis, né, é definido a partir da tensão e corrente do módulo, tá? E do número de painéis calculado. No caso, a tensão, né, do arranjo é o número de módulos em série, né, vezes a tensão do módulo fotovoltaico, né, no caso, a tensão do módulo fotovoltaico de 42,7 volts, tá? E a corrente, né, do arranjo fotovoltaico, ele é dada pelo número de módulos em paralelo, né, que no caso é um módulo, então vai ficar um mesmo, no caso um aqui, e o IMP é a corrente do ponto de máxima potência do módulo. No caso, né, na ficha técnica é de 13,35 ampere, tá? Então, no caso, né, a corrente foi de 3,35 ampere e a voltagem foi de 42,7 watts. Volts, né, no caso, volts, 42,7 volts, né? O banco de baterias foi utilizado, né, para autonomia de 3 dias, tá? Né, com a profundidade de descarga de 60%, né, para utilizar 20%, né, da profundidade por dia, tá? Né, para manter os ciclos da bateria em 1.500 ciclos, né, para ter um bom aproveitamento e manter um
bastante ciclos. O que esses ciclos influenciam? Ele vai influenciar na durabilidade aí das baterias. Né? No caso, quanto mais profundidade de descarga você usar por dia, né, menor é a vida útil da sua bateria. Então, nesse caso, né, com 3 dias de autonomia, né, eu vou utilizar 60% em 3 dias e 20% por dia. Tá considerando 4 anos de autonomias, né? No banco de baterias, né, vamos começar pela capacidade útil, né, que é a energia real diária, vezes a autonomia em dias, a escolhida, e a tensão do banco de baterias, né? No caso, os 1843,66 da energia real diária, vezes a autonomia em 3 dias, dividido por 12 volts, né? Foi escolhida uma bateria de 12 volts. É, no caso, 460,92 ampere-hora. Tá? Esse 460 ele vai ser utilizado, né? A capacidade útil da bateria, né? O 460, dividido pela profundidade de descarga utilizada, tá? No caso foi 60%, 0,6. Né? Nós vamos chegar aí na capacidade real do banco de baterias, né? Que é 768,20 ampere-hora. Tá? A quantidade de baterias ela é dada pela capacidade real, dividido pelo regime de descarga da bateria em 20 horas. Tá? No caso aí chegamos em 3,49 baterias, né? Precisa ser arredondado para cima, né, para ter essa margem. Né? No caso, foi chegado em 4 baterias, tá? No caso aqui, a bateria ela vai ser de 240 amperes, né, com regime de 100%, com 100% da bateria, né, e o regime de descarga dela em 20 horas é 220 ampere, 220 ampere, né, no caso, 220 ampere hora. Então, chegamos aí em 4 baterias. O arranjo das baterias, ele é dado pela tensão do sistema e pela tensão da bateria. A tensão do sistema, a tensão definida do sistema, né, de 12 volts, né, a tensão do painel de 42,7, né, mas só que ele vai ser rearranjado, né, para compatibilizar com as baterias, né, em 12 volts. Né, então, no caso de uma bateria em série, como é 4 baterias, né, para manter a tensão, né, em 12 volts, as baterias elas serão ligadas em paralelo, né, mantém a tensão e as 4 baterias elas vai ficar apenas uma em série. O controlador de carga, né, nós vamos calcular aqui a corrente de entrada do controlador, no caso a corrente que vem do painel para o controlador, no caso a corrente de curto-circuito do painel, né, vezes a quantidade de modos em paralelo, vezes 1,25. Tá? Esse 1,25 aqui, ele é a porcentagem de segurança. Tá? 25% de segurança que você tem que ter no caso da corrente de entrada do controlador. No caso, aí chegamos de corrente de entrada em 17,26 ampere. A corrente de saída, né, do controlador, que vai do controlador para as baterias, o inversor, no caso, é calculado pela potência total do sistema, né, dividido pela voltagem das baterias, né, vezes o coeficiente de segurança, de 25%, é um fator de segurança. No caso, chegou-se em 20,1 ampere. Tá? Os equipamentos utilizados, né, foi a placa solar de 570 watts, né, da Canadian, do site da Energia Total. O inversor, ele foi um inversor senoidal, né, de onda pura, tá, que tem uma maior durabilidade por plus, tá, no padrão 12 volts, né, 110. O controlador de carga foi escolhido de 60 ampere, tá, para suprir de 60 ampere MPPT. Esse MPPT ele transforma em a voltagem da placa de 42,7 watts. Então, ele vai transformar, só esse MPPT consegue transformar de 42 para 12 volts. Né? Por isso, ele vai controlar aquela tensão para 12 volts
e só esse 60 pele ele suporta também só esse suporta os 570 watts do painel. A bateria utilizada foi uma bateria estacionária de ar Fredon DF4100, né, de 240 Ah, né, o, com a regime de 20 horas, né, ela chega a 220 Ah, tá, do site da Neo Solar. E o custo total dos equipamentos, né, ficou em 13.540,86 centavos, tá? Um preço aí que pro uso, né, no caso de refrigeração, né, de equipamentos, né, dependendo do preço dos refrigeração dos medicamentos, dependendo do preço, né, vale muito a pena, né? E questão também, né, de qualidade de vida, né? Se você ficar, perder esses medicamentos, né, compromete bastante a qualidade de vida, tá? Claro, né, que esses equipamentos selecionados, né, eles podem variar o preço, né? Podem ser escolhidos aí outros equipamentos, né, desde que tenha as mesmas especificações, né, e o preço pode variar também. O que vai mudar na prática, né, com a instalação do sistema off-grid? Vai ter continuidade da refrigeração de medicamentos, né, a iluminação garantida durante as quedas de energia, né, 3 horas de iluminação cada bico de luz, né, se usar um por vez, né, tem 6 horas de iluminação, tem maior segurança para a saúde, como eu falei, e menor dependência da rede elétrica, né, vai estar totalmente dependendo da rede elétrica, né, a rede elétrica ali pode ficar sem energia ali por 3 dias, vai conseguir tá gerando ali, né, no caso das baterias, né, porque de dia consegue gerar com a energia da radiação do sol vai direto para o inversor, né, então pode gerar aí durante o dia também. A manutenção e cuidados, né? Manter os painéis limpos, né? Evitar sombra sobre a placa, tá? Para não diminuir a radiação solar, né? E essa questão dos painéis limpos é evitar de juntar poeira, né? Porque a poeira, ela, né, vai diminuir o contato, né, da, da radiação do sol, né, com os painéis, né? E vai ter uma menor eficiência, né? Vai gerar menos energia, né, vai prejudicar aí, né, gerar menos que a potência consumida e vai ter falta de energia. Então, é sempre importante, né, ter essas manutenções e esses cuidados, né, e o uso consciente, né, usar ali quando necessário, né, mas para emergência. É isso aí, né, agradeço a todos, né, não estou iniciando aí, né, nessa parte de pesquisa, tá, e agradeço bastante, né, a visita que foi, né, nós fizemos aí, aprendemos bastante coisa, né? E esse é um pouquinho, né, do que nós podemos, né, retribuir, né? Fazer essa pesquisa, né? Passar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? Até mais, né? Logo, logo, né? Com a preparação de Deus também, né? Estaremos, né, fazendo outra visita aí, né? E aguardo que, né, esse material chegue a vocês, tá bom? Muito obrigado.